Olá, família! Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Gálatas, capítulo 4. O apóstolo Paulo já comparou ali a lei a uma servidão, né? A um carcereiro, né? De uma prisão. E agora ele comparou também a um aio, né? Como se fosse um pedagogo, alguém que está conduzindo uma criancinha até um professor, né? Um guardião, tá bom? E aí vamos entrar aqui então em Gálatas capítulo 4, começando o versículo 1, eu vou ler alguns versículos aqui para vocês do capítulo 4. O versículo 1 diz assim: Digo, pois, que por todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere ao servo, ainda que seja senhor de tudo. Aqui ele está falando, né, de um príncipe. Um príncipe, ele não manda no reinado, né? Ele tem o rei ali que manda. Então, quando ele é criança, ele é igual às outras pessoas ali, não tem autoridade no reino. Tá bom? Então, nós, de certa forma, nós somos príncipe também, porque nós somos filhos de um rei, né? Mas também é como se fôssemos criancinha, a gente não está reinando. Estamos sendo preparados para isso. Eu acredito que até mesmo o milênio vai ser uma escola, uma preparação para o reinado, né? Para nós reinarmos com Cristo. Continuando aqui, versículo 2. Mas está debaixo dos tutores, curadores e até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, até esse tempo a gente não vai reinar, é Deus que determina, né? O nosso teste, quando nós vamos reinar. Continua. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos conduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, aqui os primeiros rudimentos do mundo que ele cita aqui, principalmente entre os Gálatas aqui, eram os falsos ídolos, né? Antes de o apóstolo Paulo ensinar a eles o evangelho de Cristo, eles adoravam a pedra, o pau, as estrelas, a lua, o sol. Então, esses são os rudimentos. Ele vai voltar nesse assunto aqui depois. Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, Deus enviou o seu próprio filho ao mundo e ele nasceu sobre a lei, ou seja, ele estava sujeito a todas as coisas. Ele também, Jesus Cristo também tinha que guardar toda a lei. E, aliás, ele foi o único que conseguiu fazer essa proeza, né? De viver nessa vida aqui sem nunca ter cometido um pecado, né? Então, na verdade, a lei nunca teve efeito sobre ele, né? Por conta de ele nunca ter pecado, tá bom? Mas a lei tem efeito sobre nós, né? No sentido de que nós pecamos. E é disso que ele está falando, que Paulo vai nos livrar da servidão da lei, tá bom? Vamos lá aqui, versículo 5. Para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção, ou seja, nos tornarmos filhos de Deus, adotados, ser adotados na casa de Israel. Para redimir, o versículo 6, porque sois filhos, Deus enviou o vosso coração o Espírito do Filho que clama, Abba Pai. Nessa parte aqui que fala que o Filho clama Abba Pai, é uma maneira íntima, né, de Jesus Cristo chamar o Pai de Abba Pai, significa papaizinho, né? Eu me lembrei aqui da oração intercessória de João, capítulo 17, a qual Jesus Cristo intercede por nós, né? Ele clama por nós ali, para que nós possamos ser um com Deus também, nos livrando das provações e essas coisas. Versículo 7 aqui. Assim que já não é mais servo, mas filho, és filhos e também herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros, né? Aqui novamente trazendo o título ali. Nós somos como crianças, príncipes, a gente não reina ainda, mas a herança de Deus é essa, que um dia nós possamos reinar junto com Cristo. Tá bom? Então a gente não é servos, né? A gente vai deixar de ser servo e vai se tornar herdeiros. Aqui também fazendo uma aplicação à lei. A lei está sobre a servidão, é sobre crianças, é como estar sobre retroceder, voltar a ser criança. E não é isso que nós queremos nos aproximar de Deus, né? Já pensou você já com idade avançada e agora voltar para o prezinho, né? Não tem condição, né? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não tem cabimento eles voltarem para a lei, né? Se voltarem para a lei de Moisés, que agora foi por meio de Cristo que eles estavam salvos. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que a natureza não são deuses, ou seja, o pau, a pedra, as estrelas, a lua, eles serviam, né? Mas o apóstolo Paulo chegou lá e apresentou o evangelho. Versículo 9. Porém agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez
esses rudimentos, fracos, pobres, o quais o novo quereis servir, né? Ele está falando de voltar, retrocesso, né? Voltar para a lei de Moisés seria um retrocesso. É isso que ele está mencionando aqui. Versículo 10. Guardais dias, meses, tempos e anos. Novamente ele citando aqui a lei mosaica, né? Na qual tinha festas, ritos, né? Já pensou? Falar, agora você vai ter que ir 3 vezes ao ano em Jerusalém, guardar as festas, os sábados, né? Então não é disso que ele está falando. Isso aí é um retrocesso. Nós estamos salvos em Cristo Jesus, né? Isso que significa aqui. Versículo 11. Temo por vós que haja trabalhado em vão para convosco. Ou seja, todo o evangelho que foi pregado ali, se eles voltassem para a lei de Moisés, seria em vão. Porque a lei de Moisés, conforme nós estudamos ontem, apontava para Cristo. E Cristo chegou. Então a gente tem que andar nesse novo andar, novo olhar de vida. Versículo 14 em diante aqui. Diz assim: E não rejeitastes, nem desprezaste a tentação que tinha na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo fala dessa experiência linda aqui, quando ele vai pregar os Gálatas, eles receberam ali ele como se fosse um anjo de Deus pregando a ele, como se fosse o próprio Cristo. Na verdade, um apóstolo ele representa Jesus Cristo, então sim, ele era um representante de Cristo. O qual era logo o vosso bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fosse, arrancaria os vossos olhos e vos daria. Aqui o apóstolo Paulo fala que os Gálatas amou tanto o apóstolo Paulo quando ele esteve lá, que se possível ele teria dado os olhos ali para ele, né? Isso indica, né? Tem uma parte aqui também, né, nessa carta ao Gálatas que o apóstolo Paulo vai dizer, né? Com letra grande vos escrevo. Significa que o próprio apóstolo Paulo ele escreveu de próprio punho essa carta, né? E a parte que diz que ele escreveu de... Ainda vou chegar nessa escritura, a gente vai compartilhar, porque ele escreveu com letras grandes. Isso pode ser quando a gente está escrevendo, a gente escreve uma letra maior para dar uma ênfase, ou seja, isso é mais importante. Mas aqui acredita-se também que o apóstolo Paulo, ele tinha um problema visual nas vistas, né? Não sei se temporário, se foi alguma coisa, doença que ele adquiriu ali temporariamente, porque diz que ele se demorou mais na Galácia, né? Por conta desse problema na vista aqui. E aqui cita que os próprios Gálatas, né, desejavam dar os olhos dele, se fosse possível, para que o apóstolo Paulo pudesse enxergar ali, né? Então, alguns até conjecturam, né, que esse seria o espinho na carne de Paulo. Tem um certo sentido, né? Se a gente for olhar também no livro de Atos, por exemplo, quando o apóstolo Paulo chama o sumo sacerdote de parede branqueada lá, ele toma um tapa no rosto, né? E aí o guarda pergunta, né? Injurias o sumo sacerdote? Ele diz, eu não sabia que era o sumo sacerdote, né? E ele pede desculpa. Então alguns, né, vêm dessa escritura aqui, vê também assim, ele tinha problema de visão, por isso que ele não enxergou lá que era o sumo sacerdote. Faz sentido, né? Mas não é esse o foco da escritura. O foco aqui é que os Gálatas amavam tanto o apóstolo Paulo que, se possível, daria as próprias vistas para ele, né? Então, nesse momento aqui, não sei se naquela região ali tinha muito malária, algumas doenças da malária. E aí pode ser que ele pegou alguma dessas doenças que também afeta os olhos, né? E isso mostra ali que ele demorou um pouco mais lá na Galácia. Eu achei interessante aqui essa parte. E aí ele continua aqui, versículo 16. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Ele tem zelo por vós, não como convém, mas querem exclusir-vos, né, para que tenhais zelos por ele. Aqui ele está falando que os judeus que tinham ido lá ensinar eles, queria que o povo da Galácia tivesse zelos por ele, mas eles não tinham zelo. E o apóstolo Paulo é ao contrário, ele tinha zelo por essas pessoas aqui, ele amava essas pessoas aqui. Versículo 18. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Aqui é interessante, né? Eu lembrei daquela frase que diz que é bom ser importante, mas mais importante mesmo é a gente ser bom com as pessoas. Versículo 19. Meus filhinhos, por que de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós, né? Então o apóstolo Paulo relata aqui que é como se ele tivesse com dores de parto, ansiando para que eles pudessem compreender
que é Jesus Cristo que salva e não querer voltar para os rudimentos da lei, para as coisas antigas. Versículo 22 aqui em diante, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava, a outra da livre, né? Vou resumir essa parte aqui. Abraão, ele teve primeiramente um filho com... Ele casou, ele era casado, né, com Sara, e aí a Sara era estéril, não podia ter filho. Sabemos que ela era estéril porque Abraão conseguiu ter filho com outras mulheres. Então, ela tinha algum problema ali que ela não podia ter filho, era estéril, né, chamado assim. Então, também ela já estava com 90 anos e Deus prometeu a Abraão um filho. E aí ele foi esperando tempo, ele confiando na promessa de Deus. Quando as mulheres não tinham filho naquela época, o homem podia se casar com a segunda mulher. Ou a própria mulher, que foi no caso de Sara, ela deu a sua serva Agar, que era egípcia, para Abraão ter esse filho. E aí então nasceu Ismael. Então Ismael, ele era o filho primogênito de Abraão, né, com Agar. E aí então o que que acontece? Deus disse que o filho dele seria um filho da promessa e não um filho da carne dele com Agar, né? E por que da promessa? Porque Deus prometeu esse filho a ele e seria com Sara, né? E parecia impossível, né? Isso, né? Até eles ficaram tão felizes, né, que colocaram o nome do menino de Isaac. Isaac significa risada, felicidade, tá bom? Então, Isaac, ele nasceu por meio de um milagre. Pensa só, uma mulher com mais de 90 anos, uma mulher que era estéril e Deus concedeu essa graça, então é filho da promessa mesmo, é filho de um milagre. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a fazer uma referência do seguinte: o filho da serva, que era de Agar, né, e o filho da promessa, que é Isaac. Então ele fala que os herdeiros do reino de Deus são os filhos da promessa. E Paulo, ele explica que nem na mensagem que nós compartilhamos ontem, que os descendentes literal de Abraão, ou seja, da promessa, são por meio de Isaac. São por meio daqueles que creem em Deus e são batizados. Foi o que a gente estudamos ontem. Então a gente se torna descendente de Abraão por meio da fé, sendo batizado e crendo em Jesus Cristo, né? Não necessariamente nessa ordem. Primeiro nós temos que crer em Jesus Cristo, depois ser batizado. É isso. Então, nós se tornamos herdeiros de Deus dessa maneira, que é como iniciou o capítulo aqui. Somos herdeiros de Deus por conta de pertencer a essa linhagem, né? A linhagem da fé, não a linhagem sanguínea. E aí ele pega e fala, né, que o servo, o filho da serva, ele foi expulso, né? Por quê? Porque ele perseguia Isaac, né? Tanto Agar como o filho dela, Ismael, eles perseguiam, se vocês lembrar da história em Gênesis, eles perseguiam Isaac e também Sara. E aí Sara dá uma bronca lá, expulsa, né? E aí o Senhor manda realmente que eles, não desamparado, ajuda eles financeiramente e manda eles ir. Isso é um simbolismo também. Por quê? Os filhos da promessa, eles entrariam na terra prometida. Eles vão passar pelo cativeiro, vão ser perseguidos ainda, né, pelos filhos da escrava, conforme foi falado, mas depois eles entrariam na terra prometida. Já os filhos da serva Agar, não foi concedido isso, né? Eles não entraram na terra prometida. Então é uma figuração, né? Ele fala de modo figurado aqui sobre o reino celestial. Os filhos de Deus, os que se tornam herdeiros de Deus por meio do convênio que nós fazemos com Deus, se tornando parte da família de Abraão, nós entramos para o reino celestial. Esse realmente é o que nós buscamos, tá bom? Então espero que vocês possam ter gostado desse resumo que eu fiz aqui, né, do capítulo 4, né, trazendo alguns versículos aqui. Deixa eu ver aqui, esse capítulo vai até o versículo 31. Eu vou ler o 29, 30 e 31 e finalizo aqui, ó. Mas como estão aqueles que eram gerados segundo a carne, perseguia os que eram gerados segundo o Espírito. Assim também é agora, né? Assim como foi na história de Abraão, também é hoje em dia. Os que não são crentes perseguem aqueles que são crentes, que buscam a Deus ali. Mas também diz a Escritura: lançai fora a escrava e os seus filhos. Eles não vão entrar no reino celestial. Porque de modo algum os filhos da serva herdarão com os filhos da livre. De maneira, irmãos, que somos filhos não de escrava, mas de livres, né? Então ele faz uma analogia aqui para nós compreendermos essa parte. Gratidão, todos os dias estamos juntos aqui estudando as Escrituras, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém.
Até amanhã.